E olha só, vamos voltar a falar de pets? E dos cuidados que temos em ter com os nossos animaizinhos? Gente, porque é muito importante você ficar de olho, ó, nas orelhinhas. Sabe quando o cachorro fica ali, ó, coçando a banana? Aí deve ter alguma coisinha. E na pele também dos cachorrinhos, né? Tomar muito cuidado na hora de dar banho, tem que secar bem. Ai, tem que ter um cuidado danado. Eu sei muito bem como é isso. E para explicar pra gente tudo isso, nós vamos conversar com a médica veterinária, que é especialista em otologia e dermatologia, Caroline Lima. A Carol, é a Carol que eu tava falando com ela agora. Vem cá, Carol, tudo bem? Prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, pode sentar. E a mãe dela tá ali nos bastidores, ó, só filmando, vendo tudo. E aí, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Você. Tá bom. E aí nós conversamos então agora, a gente conversou antes, no começo, vocês lembram da documentação do cachorro, porque cachorro agora pode ter certidão de nascimento. Vocês viram? Mas tem alguns detalhes que não é o seu documento, é o cuidado. Não adianta você ter um cachorrinho, seja ele de raça, seja vira-lata, e tanto o pet como o cachorro como o animalzinho não cuidar. E a otite é um probleminha que sempre acontece nos bichinhos, né, Carol? Sempre. Dentre as dermatopatias que a gente chama, né, as otites são sempre aí no topo das que mais aparecem. É um probleminha, uma inflamação aí no conduto auditivo dos animais, principalmente aí no conduto externo, otite externa que a gente chama. E se não for bem tratada, pode evoluir para uma otite média, atrás da membrana timpânica e causar, inclusive, sinal neurológico. Agora, Carol, a gente sabe que na correria do dia a dia é complicado você estar ali cuidando e tal. Por mais que o cachorrinho tá ali perto da gente e tal, como fazer, como que a dona, né, a mãe ou o pai do pet pode observar quais são os sintomas que pode observar do seu cachorrinho? Então, os animais que começam a ter otite, geralmente eles começam a coçar mais as orelhas, começam a arrastar a cabeça, tentando coçar aqui. Gatos geralmente ficam com uma orelha em pé e outra fica abaixadinha, assim. Dor na hora do toque. Né? Então, se você pegou ele... Ele chora, né? Ele não quer que encoste. Quando você abre a orelhinha, você vê aquele cheiro forte. Pode sair até uma secreção amarelada ou mais castanhado também. Então, são os primeiros sinais de que tem alguma coisa errada. Agora, se não for bem tratada, se não for investigada essa otite, pode acontecer o sinal neurológico, que é o desvio do eixo do crânio, né? Que a cabecinha fica torta, assim. Um olho pode ficar mais caído que um outro, o ressecamento de um lado só do olho. Então, a gente tem vários graus da otite. Tem vários graus. Então, o primeiro grau você consegue tratar com o remedinho. Isso, mas não é aplicar só qualquer remedinho. Tá, não, tem que consultar o veterinário. Isso, mas muitas vezes a gente... vários casos que a gente pega, vai e só aplica um remedinho. Tem que ver se não tem sujeira lá dentro, cerúmen. Se você aplica a medicação dentro daquela orelha com muito cerúmen, não vai adiantar. Tem que fazer a limpeza dessa orelha e aí tem que ser para um veterinário especialista. E tem um detalhe muito importante, gente, que eu aprendi, eu não sabia. Vou falar que eu aprendi, porque a minha cachorrinha estava com otite e aí eu levei ela também na veterinário e ele me explicou. Tem que passar, olha só, é igual criança, o cotonete nas beiradinhas. Não pode enfiar lá dentro no canal, porque senão entra tudo no ouvidinho do cachorrinho. Não é, doutor? Isso é um mito muito grande, né? Tentar limpar a orelha de cachorro com cotonete. Isso é proibido, até pra gente humano, né? Mas como é que você faz? Se você quer fazer uma limpeza naquela parte de fora, no pavilhão mesmo, é só na parte de fora, com uma solução de limpeza com pH fisiológico, com pH neutro, só na parte de fora. E pode passar o algodão e pode passar o gaze, é isso? Eu prefiro com a gaze, porque daí não solta os fiapinhos do algodão. Então você enrola no seu dedinho, coloca lá dentro e limpa só até onde o seu dedo alcança. Não precisa enfiar lá dentro o seu dedo, ou a gaze, ou a solução de limpeza. Mas uma coisa muito importante que orelha saudável não se mexe. Então, se o seu cão tem a orelha saudável, tá tudo bem com a orelha, nada de querer fazer limpeza. Não precisa. Deixa ela lá, porque a orelha é autolimpante, ela se limpa sozinha. Ah, isso é verdade mesmo, né? Agora, doutora, a gente falou então do ouvidinho. Deixa eu perguntar uma outra coisa sobre otite ainda. E aí, se tá no estágio 2, nesse que cai o olho, torta a cabecinha, tem tratamento ainda?
Tem, a gente tem, hoje inclusive eu sou a única pessoa que faz aqui em Maringá a otoendoscopia. É um procedimento feito com animal anestesiado. Você consegue, com o auxílio de uma fibra ótica, acessar dentro do conduto auditivo, às vezes até atrás da membrana timpânica. Porque a orelha do cão, ela é dividida em 3 partes. A orelha externa, que é aqui fora e até a membrana. A orelha média, atrás da membrana timpânica. E tem a orelha interna, que fica dentro do osso petroso. Nossa! Então, com a otoendoscopia, você consegue acessar lá dentro e limpar ou fazer o tratamento, aplicar medicação lá dentro. E bem no fundo Bem mesmo. no fundo. Por isso que não pode ficar enfiando cotonete, tá lá, fica acumulando mais ainda sujeira lá dentro. Gente, pelo amor de Deus, nada de passar cotonete, tá? Se passar só o gazezinho em volta. E se tiver tudo certinho com a tua orelha do teu cachorrinho ou do teu gatinho, não mexe nada. Ela é autolimpante, presta atenção. Não precisa da sua ajuda. E no banho? Por exemplo, vai pro pet, meu cachorro não vai pro pet e eu dou banho em casa. O que tem que fazer para não atrapalhar a orelhinha? Então, dá para colocar o algodão hidrofóbico, né? Que a gente põe bem na borda, assim, para quando entrar a água, cair lá, não entrar lá para dentro. Mas um mito muito grande é que a otite pode ser causada por água do banho. Isso não existe, isso é um mito, né? Não tem problema molhar. O que causa a otite, então? A otite, eu sempre falo que a pele é uma solução de continuidade, a orelha é uma solução de continuidade da pele. Tudo que acontecer na pele daquele animal vai acontecer na orelha também. Então, animal que é atópico, tem alergia, tem algum desequilíbrio ali na flora bacteriana, ou tem uma desbiose naquela pele, vai causar aí uma multiplicação de alguns micro-organismos, como os fungos nas orelhas, que são, por exemplo, a malacésia, que é bem comum. Vai causar o aumento desses fungos e vai gerar uma inflamação ali. Você sabe que a senhora estava falando aqui, doutora, e eu estava realmente, por exemplo, a minha cachorrinha, ela teve otite e agora ela está com um probleminha na pele. Já vamos entrar no probleminha na pele. Então, isso é uma causa leva a outra. O que acontece na pele vai acontecer dentro da orelha. Dentro da nossa orelha, na orelha dos pets, tem epitélio. É a mesma pele do corpo. Então, é bem interessante isso. 90%, na verdade, de acordo com a literatura, 87,3% dos cães que têm problema alérgico aí de pele vão ter também problema nas orelhas. Então, por isso que a otologia é um ramo da dermatologia. Entendi. Agora vamos voltar para a pele, vamos ficar na pele dos cachorrinhos. Já falamos da orelhinha, vamos para a pele dos cachorros. Como tratar então esse cachorrinho, esse gatinho que tem um problema de pele? O problema do cachorro e do gato são os mesmos, doutora? Existe uma doença alérgica que eles têm em comum, que é a atopia. Tem a síndrome atópica felina e tem a dermatite atópica nos cães, ou tem as variantes dela, que são a dermatite a picada de pulga e a alergia alimentar. Então, a primeira coisa, quando vem um paciente para mim no consultório, eu excluo todas as outras doenças. Então, eu tiro possibilidades de ser uma sarna, de ser uma picada de alguma coisa, de ter ali uma piodermite bacteriana, eu excluo tudo. E a gente tem alguns sinais de que são alergia, né? Por exemplo, o teste alérgico, que a gente faz também, eu e minha sócia. Então, depois que a gente exclui tudo isso, a gente diagnostica que é alergia, aí a gente vai começar a tirar o animal da crise e entrar com o tratamento correto para alergia. Não adianta só dar corticoide para o resto da vida, não pode. E você tem que saber o que está dando alergia no seu pet, caso não for outra situação, né? Tem. Mas dentro das alergias que a gente comentou aqui, temos a alergia à picada de pulga, por isso que o ectoparasita ali tem que estar sempre em dia, né? Que é aquele remedinho que você dá contra os fungos, contra os parasitas, né? Isso, contra carrapato, pulga, sarna, tem que estar sempre em dia. E aí sobra a atopia e a alergia alimentar. Então, a alergia alimentar pode ser de 1000 coisas. A gente já descobriu alergia a ovo. Ovo? Ovo. Aí você chega na tutora e ela fala, não, realmente eu dou ovo mesmo para ele, no café da manhã. Gente, eu fiquei com medo agora, porque sabe o que acontece em casa? Fica uma do lado do meu marido e a outra. E aí ele come, dá comida aqui, dá comida ali. Então, não é legal isso, né, doutor? Não, e hoje a gente chama de os cachorros Nutellas, né? Porque o cachorro é igual lá em casa. Isso. Desde que ele nasceu, ele mora dentro de um apartamento, ele tem acesso ao carpê, ao seu cobertor, ele não foi exposto ao ar-condicionado, aos ácaros da poeira doméstica. Então, se torna, tem estudos que falam que isso aumenta muito a probabilidade dele ser um cão alérgico, né?
Então, olha para onde que eu fui. Por isso que antigamente os vira-lata têm uma imunidade. Tinha, né? Tinha, porque hoje o vira-latinha também, querendo ou não, ele foi domesticado. Eu atendo um vira-lata que ele é alérgico. É, domesticado, mas antigamente ele não ficava doente assim, né, doutora? Mas também tem a causa genética, né? Então, por exemplo, os shih tzus, é muito difícil pegar um shih tzu que não é atópico, ele já vem de uma herança aí genética. Os pugs, gente, bulldog inglês e bulldog francês. A minha pug, gente, ela, me perdoa, me corrija também se eu estiver errado, doutora, mas ela teve, quando eu comprei ela tinha já, na verdade, porque é hereditário, sarna negra. E de tanto que ela coçava, saía o pelo e saía sangue. E eu tive que castrar ela. É uma situação complicada também. A sarna, o seu filhote tinha quanto tempo? Acho que tinha meses, eu peguei pequenininho. É bem comum, assim, nos filhotes, a gente sempre descarta a possibilidade aí da sarna, né? Que é um ácaro, a sarna é um ácaro. É igual o ácaro doméstico da poeira, mas é um outro ácaro. Então, ele fica dentro do folículo piloso e aí ele vai lá, se multiplicando, cresce, cai todo o pelo. Mas um simples, às vezes, claro, tem casos que precisa de uma maior intervenção, mas um simples comprimido ali pode... A minha teve que castrar, porque ela chorava demais, tadinha, sofria muito. Agora, um outro detalhe que eu estava imaginando, a gente estava falando da questão da alergia dos cachorrinhos. Porque estão na nossa casa e a gente dá comidinha. Sim. Mas a gente sabe que os gatinhos são danadinhos. Eles gostam de dar umas passeadinhas, né? E eles também têm alergia, sim, porque você não consegue controlar, né, doutora? O gato, ele tem menos alergia alimentar, ele pode ter, mas é bem menos. O problema dos gatos é mais a síndrome atópica felina mesmo. Entendi. Gente, é um assunto muito interessante. Se eu pudesse ficar aqui, eu ficaria conversando um monte, doutora, mas infelizmente a gente tem 1 minuto. Se a senhora quiser fazer mais, senhora não, você, gente, perdão, nova desse jeito, quiser fazer mais alguma consideração, fica à vontade. Minha consideração mesmo é para sempre que tiver um probleminha de pele ou de orelha, levar num especialista. Porque a gente vê muitos casos que já passaram por muitas outras clínicas e acabam não chegando num diagnóstico final. Então, eu recomendo procurar um especialista da sua confiança, um veterinário aí que atua na área de dermatologia e otologia. E é isso, estou à disposição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com a doutora Carol aqui, porque eu vou